Bom dia, turma, tudo bem? Agora vamos aqui bater um papo sobre a nossa avaliação. A nossa avaliação é sobre verbos, tá? A nossa avaliação é de português. Então, em português, vai lá, vocês vão ter que aprender no decorrer do tempo aí dos anos sobre verbos. Os verbos são o quê? São palavras que indicam uma ação de uma determinada pessoa, tá? Tudo que você for fazer é um verbo. Aí eu vou colocar aqui: pular, correr, brincar, comer, assobiar. Estes são os verbos que indicam uma ação. Também existem os verbos que é um estado, que é de estar. Exemplo: está, esteve, né? Saiu, é uma ação. E os verbos, eles complementam, né? O verbo, o estado, complementa algo que você está sentindo. Estado quer dizer está alguma coisa. Um exemplo, Maria está com dor, né? Está é o verbo que está no estado. Um outro exemplo de estado: as crianças estão felizes. Então, está, estão, esteve e assim se vai, tá? O verbo é uma ação, né? Aqui são os verbos, que eles podem ser uma ação ou um estado, né? A pessoa se encontra em um determinado estado. Estar com fome. Tudo bem? Até aqui? Também existe, além dos verbos que são ação e os estados, também existe os verbos que são fenônimo da natureza. Toda ação que acontece através da natureza, que acontece naturalmente. Amanhecer, anoitecer, chover, nevar, nublar, né? Então, tudo isso são as ações que acontecem na natureza, né? São fenômenos da natureza. Não tem a nossa interferência, não tem a nossa ação. Tudo bem? Então, vamos lá. Continuando aqui, eu vou apagar. Os verbos também, eles podem acontecer no passado, no presente e no futuro. Presente, passado e futuro. Só fechar aqui. No passado, quando aconteceu ontem algo, essa ação já aconteceu. Ontem pulei corda. O verbo pular, ele ficou no passado porque essa ação já aconteceu. Paulo pula corda, pula, está acontecendo neste momento. Pula, essa ação é agora. No futuro, Paulo
pularão corda amanhã. Ou pulará corda amanhã. Ou Paulo comerão, que termina com o ão, feijão amanhã, né? Então, e aí uma coisa que eu vou chamar a sua atenção. Os verbos terminados no futuro, eles terminam com ão. E os verbos no passado, eles terminam com M, né? Comeram, do verbo comer, e comerão. Tudo bem até aqui? Só para dar aquela clareada aí. Esses são os verbos. Então, o que você precisa saber no momento? Os verbos, eles é uma ação que pode acontecer tanto no passado, no presente, como no futuro. Tudo bem até aqui? Também, esses mesmos verbos, que são fenômenos da natureza, eles podem acontecer no passado, no presente e no futuro. Certo? Até aqui? Flexão do verbo. Aí eu vou lá na 49 com você e vou pedir para vocês ler aí comigo. Nas últimas décadas, já aconteceu no passado, houve grande vazamento de produtos químicos na bacia do Paraíba do Sul. Um caso importante ocorreu, né, em 2018, quando aproximadamente 8.000 litros de pesticida, veneno usado para combater pragas em plantação, foi despejada em uma de suas afluentes, contaminando a água e causando a morte de muitos peixes. Entre eles estavam, do verbo estado, né, muitas surubins do Paraíba. Lembra dessa frase? Então, quando que se diz a flexão do verbo? É quando eu preciso adaptá-los, eles, a uma frase. Se ela está no passado, se ela está no futuro ou se ela está no presente. E aí eu tenho que colocar esse verbo diante destas ações. E aí você precisa saber se esses verbos estão no passado, no futuro ou no presente. Tudo bem até aqui? Então, na sua avaliação, eu vou ler aqui com você o que pode, né? O que tem lá na sua prova, para que você não fique na hora sem lembrar do que está acontecendo. Então, tem assim. A sua primeira pergunta vai te perguntar, tem assim, um desenhista curitibano Rogério faturou. E aí vai aparecer a palavra em destaque, faturou. Faturou é um verbo que ele está o quê? No passado. Então, não esqueça, faturou é um verbo de faturar, que vem de faturar. Então, sempre você faz aí essa relação de qual palavra ela vem. Faturou, vem de faturar. Então, faturou é um verbo que está no passado.
Então, a palavra que vai estar em destaque lá na sua avaliação é um verbo. Depois, tem a seguinte frase. Olha só. Não adianta chorar o leite derramado. Quais são os verbos encontrados nesta frase? Vou lá novamente. Vou fazer pausadamente, né? Não adianta chorar o leite. Nossa, tá ruim aqui, hein? Leite derramado. Quais são os dois verbos presentes nesta frase que estão aí? Então, eu estou aqui olhando, gente, ver se eu vejo meu outro canetão, tá? Então, temos aí adianta, que é um verbo de uma ação. Não adianta chorar. E chorar é o outro verbo que aí indica o que a pessoa está sentindo, a ação. Não adianta chorar o leite que já derramou, tá? Né? Porque derramado é derramado. Derramar também é um verbo, mas aí ele vai te perguntar quais são os verbos do ditado popular. Então, o verbo do ditado popular é não adianta e não chorar, tá? Continuando, mas na frente você vai em uma outra questão, ele vai pedir para você classificar as frases se eles estão no passado, no presente ou no futuro. Você vai ler, vai procurar entender se esse verbo ele se encontra no passado, se ele está no presente ou se ele está no futuro. E vai aí classificar a sua resposta. Em uma próxima questão, tem assim: observe a imagem e complete as lacunas corretamente. Lacunas quer dizer os espaços que estão. E aí você vai completar com um verbo. Aí tem assim: Pedro e Hugo alegremente. Qual é a lacuna do meio? Qual é o verbo, então? Pedro, deixa eu apagar aqui. Pedro e Hugo cantam, que é o verbo, cantam alegremente. Então, cantam, eles estão cantando no momento, cantam alegremente. Depois tem eles cantaram, eles cantaram ontem, eles cantaram na homenagem aos professores. Então, o verbo cantar está no presente e cantaram está no passado, ontem que essa ação aconteceu. Uma outra questão vai precisar de um pouco da sua atenção. Tem assim: pois escolhem o nome do bebê assim que descobrem o sexo. Pois pais descobrem o nome do bebê assim que descobrem o sexo. E aí tem, marque as alternativas corretas. Quais são os verbos? Vou escrever esta frase aqui na lousa para você. Assim. Pais escolhem
olhar direito. O nome do bebê. Escolhe o nome do bebê assim que descobrem. Não dá com esse canetão. Assim. Deixa eu só completar aqui um pouquinho. Assim que descobrem o nome. Então, vamos lá. Assim que descobrem o nome. Assim que descobre o nome, não. Assim que descobrem o sexo. Sexo. Dá pra ver aqui, né? Dá. Quais são os verbos que aparecem aí nesta frase? Então, primeiro, escolhem é um verbo, né? De escolher, os pais escolhem o nome do bebê assim que descobrem o sexo. E descobrem é o outro verbo. Então, nesta questão aí, escolhem e descobrem é os dois verbos que aparecem. Mas qual é? De quem eles estão falando? De quem eles estão falando? Do bebê. O bebê é um substantivo. Então, eles estão falando aqui do bebê. E o bebê é um substantivo. Então, nesta alternativa, nunca se esqueça que tem duas afirmações verdadeiras. Tem os verbos aqui, que são verbo, e aqui também é o outro verbo, e aqui é o substantivo de quem os pais estão falando. Até o momento, vou apagar aqui. Pronto. Então, vamos lá. Seguindo. Depois, você vai prestar bastante atenção, que vai ter lá para você completar frases, tá? E nessas frases existem os verbos e você precisa saber, por exemplo, em qual sentido ele se encontra. Observe as imagens, né? E preencha as lacunas, tem lá os espaços. Entre parênteses já tem o verbo, então vamos lá. Theo e Léo, o verbo que está dentro do parênteses é ser, né? Então, ser é o quê? São. Theo e Léo, são do verbo ser, são. Então, isso é flexão do verbo, quando eu preciso adaptar este verbo a esta frase. Então, Theo e Léo são irmãos, enquanto um. Aí vem o verbo soltar. Enquanto um solta pipa, no parque o outro pula corda. E aí você vai preencher todas essas frases, observando aí como que se encaixa cada uma. No mais, é isso. Você depois tem aí para você marcar sobre os fenômenos da natureza, que eu já expliquei para você o que são fenômenos da natureza. E por último, tem aí umas ações na qual você precisa prestar atenção qual é a ação correta. Exemplo, vou mostrar aqui para você,
certo? Temos aqui a imagem de número 1. Gabriela beijou sua mãe. Gabriela beijou sua mãe. Mas na imagem, tá aí ela beijando a mãe. Na segunda tem Leonardo montará um boneco com papel recortado. Na terceira imagem tem Manuela lê seu livro preferido. Marque a alternativa correta. Quais destas alternativas aí está escrita corretamente, né? O que está indicando aí uma ação no momento certo, tá? Por hoje é só. Se você tiver dúvida, você chama a professora. Não esqueça que na sua avaliação a professora vai disponibilizar logo de manhã, assim que você estiver vendo esse vídeo, para que você possa em seguida já fazer a avaliação, tá? Por hoje é só. Um beijão para você.